Meu nome é Assia Forester, tenho 32 anos. Há 3 semanas, no casamento da minha irmã, minha tia bebeu demais e acabou soltando uma verdade que ficou escondida por 14 anos. Minha mãe tinha jogado fora minha carta de aceitação da Colômbia, e todo mundo naquela mesa já sabia. Eu olhei para ela do outro lado do salão. Nenhuma reação, nenhum pedido de desculpa. Só um sorriso. E então ela disse 5 palavras que destruíram mais de uma década de silêncio: você não teria durado um semestre. Passei metade da minha vida achando que não era boa o suficiente, que eu tinha sonhado alto demais e que a vida tinha me colocado no meu lugar. Mas não foi o destino. Foi minha própria mãe, uma caixa de correio e uma lata de lixo. E o que eu tirei da minha bolsa naquela noite fez aquele sorriso desaparecer, mas calma, já chego lá. Se você está assistindo isso, se inscreve no canal e me conta de onde está vendo. Agora volta comigo para 2012, a primavera em que eu deveria ter ido para Nova York. Último ano no ensino médio em Redmond, uma escola pequena onde todo mundo sabia a nota de todo mundo. Meu GPA era 3,9. Eu trabalhava nas noites de sexta e sábado na pizzaria do Sal, ganhando $6 por hora mais gorjetas, e guardava cada centavo porque sabia que ninguém estava juntando nada por mim. Minha mãe, Diane, tinha um jeito muito claro de dividir as coisas. Existia Brooke, minha irmã mais nova, com 14 anos na época, e existia eu. A Brooke tinha aula de violoncelo, tinha tutor particular para o SAT, tinha orientador universitário que cobrava $200 por hora e aparecia lá em casa com pastas todas organizadas por cores. Eu ganhei uma pilha de folhetos de faculdade comunitária jogados na minha cama, sem nenhuma explicação. Não discuti. Só me inscrevi escondida para a Colômbia. Escrevi minha redação na biblioteca pública depois dos meus turnos no Sal, paguei a taxa de inscrição com dinheiro de gorjeta, $63 em notas amassadas dentro de um envelope. Não contei para minha mãe porque eu já sabia exatamente o que ela diria, ela já tinha dito de 1000 formas diferentes: você é o tipo de garota que fica por aqui, Assia, isso não é um insulto, é só quem você é. Ela falava como se fosse um fato óbvio, como previsão do tempo. E por um tempo eu quase acreditei. Quase. Mas tinha algo teimoso dentro de mim que ela nunca conseguiu tirar. Eu preenchi aquele formulário e coloquei o envelope na caixa de correio do posto na Route 9, onde ela não podia interceptar. Também não contei para Brooke, não por falta de confiança, mas porque ela ainda acreditava que nossa mãe era justa. E a Diane tinha até uma frase pronta para explicar a diferença entre a gente. Ela dizia isso para parentes, na igreja, no mercado: a Brooke tem potencial, a Assia tem estabilidade. Estabilidade, como se eu fosse um móvel da casa. Em abril de 2012, todo dia depois da escola eu checava a caixa de correio antes de entrar em casa. Todo dia ela estava vazia ou cheia de cartas endereçadas para Diane Forester. Diane Forester. Diane Forester. Nossa caixa ficava no fim da entrada, velha, verde e enferrujada, com uma bandeirinha que nunca ficava em pé direito. Minha mãe chegava do trabalho no escritório do distrito escolar às 3h15. Eu descia do ônibus às 15h40. 25 minutos, era só isso de vantagem que ela precisava. Naquela época eu não fazia ideia. Eu só sabia que a carta nunca chegava. Uma noite, sentei na mesa da cozinha e perguntei direto: chegou alguma coisa da Colômbia? Ela mal levantou os olhos do folheto do mercado e respondeu sem emoção: não chegou nada, querida, talvez tenha sido melhor assim. Subi para o quarto e chorei no travesseiro com a porta fechada. Ela não veio ver como eu estava. Só ouvi a voz dela lá embaixo, falando ao telefone, depois a porta do quarto dela fechando, a voz baixa e rápida. Naquele momento achei que fosse só uma conversa qualquer. Não pensei mais nisso por 14 anos. Na manhã seguinte, encontrei uma pilha de folhetos novinhos de faculdades comunitárias na bancada da cozinha, bem ao lado do meu cereal. Tri-County Community College, Redmond Valley Technical Institute, capas coloridas, alunos sorrindo, valores de mensalidade circulados de caneta vermelha. Ela tinha impresso tudo na noite anterior. Enquanto eu chorava no quarto, ela estava no computador preparando o meu plano B. Em agosto daquele ano, eu me matriculei na Tri-County. Fiquei repetindo para mim mesma que era só temporário, que depois eu ia transferir. E por um tempo eu realmente acreditei nisso, até que essa voz foi ficando cada vez mais baixa, até desaparecer.
Eu não questionei, não liguei para verificar nada. Eu tinha 18 anos, e minha própria mãe disse que eu não era suficiente. E eu acreditei. Se eu tivesse que resumir 14 anos, diria que foi como subir lentamente uma escada que alguém já te avisou que não leva a lugar nenhum. 2 anos na Tri-County, depois transferência para Penn State Harrisburg, graduação em gestão de projetos e uma dívida de $38.000 em empréstimos estudantis. Consegui um emprego como assistente administrativa numa empresa de construção de médio porte. Atendia telefone, organizava documentos, aprendi a ler plantas porque ninguém disse que eu não podia. Aos 26, virei coordenadora de projetos. Aos 29, gerente. Aos 31, gerente sênior, cuidando de obras residenciais de milhões. Comprei uma casa pequena, com um quintal, a 15 minutos de onde cresci. Paguei minha própria hipoteca. Cortei minha própria grama. E toda vez que eu alcançava algo importante, aumento, promoção, um projeto concluído, minha mãe dava um jeito de diminuir aquilo. Ah, que bom, a Cia, a Brooke acabou de ser promovida a coordenadora de marketing na Palmer End West, não é incrível? Você comprou uma casa? Legal, a Brooke está vendo imóveis no bairro Fielcrest, é muito melhor lá. Não era um insulto direto. Era mais sutil. Ela sempre fazia questão de mostrar o placar. E nesse placar, a Brooke estava sempre 2 pontos na frente. Não porque ela necessariamente merecia mais, mas porque minha mãe mudava as regras do jogo o tempo todo. Eu nunca tive raiva da Brooke. Ela era minha irmã mais nova, fazia o melhor que podia. O que me incomodava de verdade era eu mesma, por nunca ser suficiente, por não ter entrado na Columbia, por ter me tornado exatamente o tipo de pessoa que minha mãe dizia que eu era, a garota que fica por perto. Essa crença ficou dentro de mim como uma pedra por 14 anos. Até que, 6 meses atrás, algo começou a mudar, mas já chego lá. Numa terça-feira de março, a Brooke me ligou para contar que ia se casar. O nome dele era Kyle Maddox, um cara ok, trabalhava com vendas na área farmacêutica, sorria demais, mas parecia sincero. Ela me pediu para ser madrinha. Não a principal, né? Eu brinquei meio sem graça. Ela respondeu que a mãe já tinha praticamente decidido tudo e assumido esse papel. Claro que tinha. Eu disse sim porque amo a Brooke. Disse sim porque é isso que irmãs mais velhas fazem. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Não para me parabenizar, nem para conversar, mas para controlar a situação. Ah, Cia, preciso que você entenda uma coisa, esse é o dia da Brooke, não faça disso algo sobre você. Eu nem fiz nada, mãe. Eu sei como você pode ser. Como eu posso ser, a frase que ela usa desde que eu tinha 12 anos. Sempre que eu tinha uma opinião, um limite, qualquer pensamento que ela não tivesse aprovado antes. Como eu posso ser, como se ter personalidade fosse um defeito. Ela também avisou que meu vestido seria verde sálvia, diferente do rosa envelhecido das outras madrinhas, porque combina mais com o seu tom de pele. Ou seja, diferente, separada, controlada até nos detalhes mais pequenos. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cozinha por um bom tempo. Comecei a lembrar de todos os feriados, aniversários, jantares em família em que eu aparecia, sorria e cumpria meu papel. A confiável, a estável, a que não precisava de nada, porque aprendeu a não pedir. Eu tinha 32 anos, gerenciava projetos de construção de milhões, coordenava equipes com dezenas de pessoas, resolvia problemas sob pressão toda semana, e ainda assim minha mãe me tratava como uma menina que precisava que dissessem até que cor usar. Foi nas semanas antes do casamento que algo começou a clarear para mim. O problema não era só minha mãe. O problema também era a história que eu carregava dentro de mim. Eu tinha acabado de ser promovida a gerente sênior de projetos. Meu chefe, Gerald, me chamou de lado depois do anúncio e disse que eu deveria apresentar o projeto Colton Reed para o conselho no próximo trimestre. Meu primeiro pensamento foi: eu não sou qualificada para isso. O segundo foi: de onde veio isso? Eu tinha resultados, números, provas. Eu tinha entregue um projeto abaixo do orçamento e antes do prazo pela primeira vez na história do setor. Mesmo assim, entre o pensamento e a minha voz, existia um bloqueio, e aquela voz era familiar. Era a voz da minha mãe dizendo: você é o tipo de garota que fica por aqui.
Foi aí que caiu a ficha, de forma clara e direta, como dar de cara com uma porta de vidro. A mentira não era só sobre a Colômbia. Era algo muito mais profundo, estrutural. Ela moldou tudo. A forma como eu duvidava de mim mesma em reuniões, como eu desviava de elogios, como eu travava toda vez que alguém perguntava onde eu tinha estudado, como se dizer Tricount ou Penn State Harrisburg fosse uma confissão, quando na verdade eram conquistas. Se eu continuasse em silêncio, se eu seguisse interpretando o papel que minha mãe escreveu para mim, eu perderia mais 14 anos. Ia continuar me diminuindo em salas de reunião, pedindo desculpa por ocupar espaço, vivendo dentro de uma história que nem era minha. Eu não podia mais pagar esse preço. E não era dinheiro, porque financeiramente eu estava bem. Era algo muito mais caro que estava sendo gasto, e estava acabando. 6 meses antes do casamento, eu tomei uma decisão que me deu medo de verdade. Uma decisão que eu não contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para Brooke, nem para minha melhor amiga. Eu ainda não estava pronta para falar sobre isso, mas ela estava ali, dentro da minha bolsa. O jantar de ensaio foi no clube na noite anterior ao casamento. Toalhas claras, velas com cheiro de baunilha, umas 80 pessoas num espaço feito para 60. Minha mãe levantou para fazer um brinde, segurando a taça de champanhe como se fosse um cetro. Eu marquei o tempo no celular, escondido embaixo da mesa, 9 minutos. 9 minutos falando da Brooke. A infância da Brooke, os primeiros passos, o recital de violoncelo aos 10 anos, a aprovação na faculdade, a carreira, o coração generoso, em nenhum momento ela disse meu nome. Nenhuma vez. Eu estava sentada a poucos metros dela, usando o vestido verde que ela escolheu, e era como se eu nem existisse. Eu sempre soube que a Brooke estava destinada a coisas grandes, ela disse, com os olhos brilhando. Uma mãe sabe. Todo mundo aplaudiu. Eu também bati palmas, porque o que mais dá para fazer quando sua própria mãe te apaga em público e todo mundo assiste? Depois disso, senti uma mão apertando a minha por baixo da mesa. Era minha tia Patrícia, irmã mais nova da minha mãe. Os olhos dela estavam vermelhos. Me desculpa, ela sussurrou. Eu virei para ela. Desculpa por quê? Ela abriu a boca, fechou, tomou um gole longo de champanhe e desviou o olhar. Deixa pra lá, amanhã eu te conto. Contar o quê, Patrícia? Ela balançou a cabeça, mas a mão dela tremia. Sua mãe não é quem você pensa, e você também não, ela disse tão baixo que quase não ouvi. Depois levantou e foi pro banheiro antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, com aquelas palavras ecoando na minha cabeça e o discurso da minha mãe ainda ressoando no salão. Eu sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. É como sentir uma tempestade chegando, o ar muda antes do céu escurecer. Naquele jantar, minha tia apertou minha mão e pediu desculpa, e eu não fazia ideia do motivo. Ainda não. Mas eu sentia no peito que algo vinha aí. Se você já esteve numa mesa de família sentindo que todo mundo sabia de alguma coisa, menos você, comenta aí porque eu preciso saber que não sou a única. E se ainda não se inscreveu, se inscreve, porque essa história está prestes a virar. Na manhã do casamento, a suíte da noiva no clube estava cheia de cheiro de spray de cabelo e flores. A Brooke estava sentada diante do espelho enquanto a maquiadora trabalhava nos olhos dela. Ela estava linda. Ela estava linda de um jeito que dava até um aperto no peito. Por um momento, eu esqueci de tudo. Fecha o zíper para mim, ela pediu. Eu puxei com cuidado, ajustando a renda do vestido. Minha irmãzinha vai se casar, foi quando a Diane entrou, com uma prancheta na mão. Literalmente uma prancheta. As flores precisam ir 6 centímetros para a esquerda no altar. A avó do Kyle está de cadeira de rodas, então muda a terceira fileira. E a Cia fica mais atrás nas fotos. A noiva é a Brooke, não você. O pincel da maquiadora parou no ar. Mãe, a Brooke disse baixo. O quê? Estou sendo prática. Ela é mais alta, vai atrapalhar a foto. Eu tenho 1,68. A Brooke tem 1,63. 5 centímetros não estragam foto nenhuma. Tá tudo bem, eu disse. Viu? Ela disse que tá tudo bem, minha mãe respondeu, voltando pra prancheta. Ah, e tenta sorrir menos durante a cerimônia.
Você chama muita atenção. Sorrir menos. No casamento da minha própria irmã, estavam me pedindo para diminuir minha presença, para ninguém reparar em mim sem querer. A maquiadora me olhou pelo espelho. Eu olhei de volta. Foi aquele tipo de olhar que não precisa de palavras, quando um estranho entende a situação, mas escolhe não comentar. A Brooke pegou minha mão enquanto o rímel dela secava. Ignora ela. Você está linda. Obrigada, Brooke. E eu falei com carinho mesmo, até o apelido veio natural, daquele tempo em que ela tinha 6 anos e eu 10, antes da nossa mãe traçar uma linha entre a gente e chamar aquilo de horizonte. Arrumei o véu dela com cuidado. Minha mãe continuava dando ordens ao florista pelo telefone, e na minha cabeça só vinha uma coisa: hoje à noite. Foi o que a Patrícia disse: hoje à noite. A cerimônia foi ao ar livre. Cadeiras brancas no gramado, um arco coberto de era, cerca de 120 convidados sentados em fileiras organizadas como se estivessem esperando um espetáculo. E minha mãe fez questão de ser o centro disso tudo. Sentou na primeira fila, bem no meio, segurando a mão da Brooke antes da entrada, como se fosse ela quem estivesse entregando a filha. Nosso pai, Greg, não estava lá. Ele se mudou para o Arizona depois do divórcio, quando eu tinha 12 anos. E, pensando bem, minha mãe também controlou essa saída. Foi algo lento, calculado, até ele se sentir um estranho dentro da própria casa e ir embora. Ela contou para todo mundo que ele escolheu sair. Nunca mencionou que trocou as fechaduras enquanto ele estava no trabalho. Antes mesmo da cerimônia começar, ela já tinha mudado o roteiro. O celebrante anunciou uma pequena adição a algumas palavras da mãe da noiva. A organizadora do casamento ficou perdida, porque isso não estava planejado. Mas minha mãe já estava indo para frente. Ela usava um vestido marfim. Não branco, marfim. Perto o suficiente do branco para chamar atenção, mas não tanto a ponto de alguém poder reclamar sem parecer exagero. Ela falou por 4 minutos sobre o privilégio de criar uma filha brilhante. Falou de sacrifício, de noites em claro ajudando com o dever de casa, o dever da Brooke, claro. Disse que dedicou tudo para garantir que a minha menina tivesse todas as oportunidades. Minha menina. No singular. Eu estava na fila das madrinhas, vestida de verde sálvia, segurando um buquê de rosas, enquanto observava 120 pessoas assentirem enquanto minha mãe descrevia uma família com apenas uma filha. Do quarto banco, peguei o olhar da Patrícia. Ela segurava firme a borda da cadeira dobrável, a mandíbula tensa. Mexeu a cabeça levemente, um sinal privado que eu ainda não entendia. A recepção foi para dentro. Mesas redondas, arranjos de peonias brancas, um DJ tocando Sinatra baixo o suficiente para a gente conversar. A mesa da família ficava perto da mesa principal, perto bastante para ver a Brooke e o Kyle, longe bastante para parecer que estávamos no segundo escalão. Ao meu redor, Diane, Patrícia, minha avó Marta, 82 anos, com aparelhos auditivos, ainda mais perspicaz do que todo mundo percebia, 2 primos do lado da Diane, Tyler e Mitchell, ocupados demais com os celulares para notar qualquer coisa. Diane começou em minutos. Virou-se para Marta e começou a exibir uma espécie de retrospectiva da vida da Brooke, cada conquista apresentada como se fosse um comunicado à imprensa. A Brooke entrou na Whitmore na primeira tentativa, claro, com o apoio total da família. Algumas crianças simplesmente se destacam quando você dá a base certa, ela disse, olhando para mim ao dizer algumas crianças. A escolha das palavras não era por acaso. E agora este casamento lindo. Kyle é maravilhoso, o tipo de homem que valoriza uma mulher ambiciosa. Eu tomei um gole de água e não disse nada. Eu tinha praticado minha vida inteira a arte de ficar parada enquanto alguém narrava a minha insignificância. Patrícia tomou a 3ª taça de champanhe, depois a 4ª. A mão já não estava firme. Ela me olhava, depois para Diane, depois de volta para mim. Um triângulo de olhares que se acelerava. Diane percebeu. Pela primeira vez naquele dia, vi algo no rosto da minha mãe que não era controle, era preocupação. Ela olhou para Patrícia e disse casualmente, Patty, talvez troca por água. Estou bem, Patrícia respondeu alto demais. Mitchell levantou os olhos do celular. Marta inclinou o ouvido bom para Patrícia. Algo estava se formando naquela mesa, quieto, pressionado, como um cano prestes a estourar.
Um primo do Kyle, da mesa ao lado, se inclinou. Então, Cia, o que você anda fazendo esses dias? A Brooke fala de você o tempo todo. Antes que eu pudesse responder, Diane interrompeu. Ela faz trabalho de escritório. Tá tudo bem. Nem todo mundo nasceu para trilhar o caminho rápido. A mesa ficou em silêncio. Até o Tyler levantou os olhos. Coloquei meu copo de água na mesa. A minha mão estava firme. A voz não estava alta. Eu gerencio projetos de construção de 4 milhões de dólares, mãe. Acho que estou no caminho certo. Diane acenou com a mão. Sabe do que eu tô falando? A Brooke em marketing na Palmer End West. Campo muito competitivo. Pressão enorme. Sorriu pro primo. Cia é mais de bastidores. Bastidores, como se eu fosse apenas uma figurante na vida de outra pessoa. Marta, minha avó, que esteve quieta a noite toda e que todos assumiam não estar acompanhando a conversa, colocou o garfo na mesa. Diane, silêncio. 2 palavras, ditas com a força de um martelo. Diane piscou. Desculpa. Você ouviu direito. Silêncio. Foi a primeira vez na minha memória que alguém da nossa família disse para Diane parar. A Marta sempre fora gentil, voz suave, opiniões leves, o tipo de avó que enviava cartões com $5 e nunca tomava partido. Mas agora ela olhava para Diane com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Cansada, não do jantar, mas de anos. Diane se recompôs rápido. Riu, deu um tapinha na mão da Marta e disse, mãe, só estou sendo honesta. Mas a mesa parecia diferente. Tyler estava observando. Mitchell largou o celular. O copo de champanhe da Patrícia estava vazio de novo e suas bochechas coradas. Debaixo da toalha, senti minha bolsa encostada no tornozelo. Havia algo dentro dela, algo que eu não planejava mostrar a ninguém naquela noite. Mas isso estava prestes a mudar. 6 meses antes do casamento, eu estava sentada no carro, no estacionamento de um Vava, comendo um sanduíche de peru e rolando o feed do celular durante o intervalo do almoço, quando um artigo me parou no meio da mordida. Columbia University School of General Studies, o caminho da Ivy League para estudantes não tradicionais. Li 2 vezes, depois 3, depois larguei o sanduíche e li de novo. General Studies, um diploma real da Columbia, não um certificado, nem um curso de extensão, mas um bacharelado completo em uma universidade da Ivy League. Criado especificamente para quem tinha um caminho não tradicional, quem trabalhou primeiro, quem foi para a community college, pessoas mais velhas, experientes, testadas pela vida, gente como eu. Fiquei naquele estacionamento 45 minutos. Meu intervalo era de 30. Eu ia me atrasar e não me importei. Naquela noite, comecei a inscrição. 2 da manhã, mesa da cozinha, tela do laptop iluminando o escuro. Escrevi meu ensaio de uma vez, sem rascunho, sem estratégia, só a verdade. Tenho 32 anos. Trabalho com gestão de construção. Nunca parei de querer isso. Não contei nada para minha mãe. Não contei para Brooke. Não contei para ninguém, porque da última vez que quis algo assim com tanta força, tiraram de mim. E eu não daria a ninguém a chance de me convencer do contrário. 2 semanas antes do casamento, a carta chegou. Aceitação garantida, envelope grosso com o brasão azul da Columbia no canto. Abri no carro. Mesmo estacionamento do Vava, outra estação. Li a primeira linha e chorei tanto que não consegui ler a segunda. Dobrei a carta, coloquei na carteira e carreguei comigo todos os dias. Eu planejava contar para Patrícia no casamento. Ela era a única pessoa em quem eu confiava algo tão frágil. Mal sabia eu que a carta estava prestes a se tornar outra coisa completamente diferente. Na noite antes do casamento, depois do jantar de ensaio, depois do tributo de 9 minutos da Diane à sua filha única, Patrícia me puxou para o corredor do hotel. Ela cheirava a champanhe e arrependimento. Preciso te contar uma coisa, disse. A mão dela estava no meu braço, segurando mais firme do que percebia. Tá, me conta. Amanhã, depois da cerimônia. Não consigo. Não hoje à noite. Não com sua mãe a 6 metros daqui. Patrícia, você está me assustando.
Ela me olhou e eu vi algo no rosto da minha tia que nunca tinha visto antes. Culpa. Não aquele tipo casual, de esqueci seu aniversário. Um tipo profundo, que envelhece a pessoa por dentro. Sua mãe não é quem você pensa que ela é, ela disse. E você também não. Fiquei olhando para ela. O que isso significa? Significa que eu deveria ter falado algo há muito tempo, e não falei, e agora tenho que conviver com isso. A voz dela quebrou na última palavra. Amanhã, eu prometo. Ela apertou meu braço mais uma vez e se afastou, o som do salto ecoando no piso de cerâmica, sumindo pela esquina em direção aos elevadores. Fiquei naquele corredor por um longo tempo. Eu conhecia a Patrícia. Professora de inglês no ensino médio, cuidadosa com as palavras, não dizia nada que não quisesse e não se assustava fácil. O que quer que estivesse carregando, tinha peso. Voltei pro meu quarto de hotel e me deitei na cama, totalmente vestida, encarando o teto. As palavras dela rodavam em loop: sua mãe não é quem você pensa que ela é, e você também não. Não dormi aquela noite, nem uma hora. Só fiquei ouvindo a máquina de gelo zumbir pela parede, esperando o amanhã abrir o que quer que estivesse preso lá. Na manhã do casamento, antes da suíte da noiva, antes da prancheta, antes da Diane me dizer para sorrir menos, sentei na beira da cama do hotel e abri minha carteira. A carta da Colômbia estava lá, dobrada em 3, um pouco amassada nas dobras de tanto ser carregada nas 2 últimas semanas. Desdobrei-a e li o primeiro parágrafo pela 20ª vez. Prezada senhorita Forester, temos o prazer de informar que você foi aceita na Columbia University School of General Studies para o semestre de outono de 2026. Passei o polegar sobre o brasão azul. Aquilo era meu, não dado, não herdado, não aprovado pela prancheta da Diane Forester. Meu. Conquistado em um estacionamento do Vava às 2 da manhã, por uma mulher que passou 14 anos subindo uma escada que disseram ser sem saída. Eu tinha planejado contar para a Patrícia naquele dia, puxá-la de lado depois dos brindes, mostrar a carta, dividir aquilo com alguém. Ela era a única da minha família que já me olhou como se eu valesse mais do que minha mãe determinava. Eu ainda não sabia o que a Patrícia estava prestes a me contar. Não sabia que a carta na minha carteira iria colidir com um segredo de 14 anos. Só sabia que era minha, e eu a carregava perto, do jeito que se carrega algo precioso por uma sala cheia de pessoas que podem não entender seu valor. Dobrei a carta, coloquei de volta na carteira, guardei a carteira na bolsa e fechei o zíper. Me vesti, dirigi até o country club e entrei no casamento da minha irmã carregando a prova de que eu nunca fui a garota que minha mãe dizia que eu era. Eu só não sabia disso ainda. O brinde da recepção começou às 19h30. O padrinho do Kyle foi o primeiro. Um discurso engraçado, meio desleixado, sobre colegas de quarto na faculdade e macarrão queimado. Todo mundo riu. Brooke brilhava. Então Diane se levantou. Ela havia trocado de roupa para a recepção, um blazer creme sobre uma blusa de seda, pérolas no pescoço. Pegou o microfone do DJ como se estivesse esperando por ele o dia todo e provavelmente estava. Ser mãe, começou, é o trabalho mais difícil do mundo, especialmente quando se faz sozinha. Pausou para dar ênfase. Ela sabia pausar. Durante 6 minutos, contou para a sala sobre sua trajetória, o divórcio, os sacrifícios, as noites à mesa da cozinha ajudando com lição de casa, os finais de semana dirigindo para recitais e competições, as inscrições que revisou, os ensaios que editou. Cada exemplo era sobre Brooke. Cada um. Eu coloquei tudo em dar o melhor para minhas meninas, disse ela. O plural soava como formalidade, uma palavra incluída para que ninguém pudesse acusá-la de esquecer. Então olhou para Brooke e seus olhos se encheram de lágrimas, lágrimas de verdade ou uma performance tão ensaiada que pouco importava. Brooke, você é a minha maior conquista. Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Manteve meus olhos por 2 segundos inteiros. Tempo suficiente para eu sentir a faca. Tempo suficiente para a mulher da mesa ao lado se inclinar para o marido e sussurrar: ela tem 2 filhas, né? A sala aplaudiu. Eu também aplaudi. Minhas mãos se moveram automaticamente, do jeito que foram treinadas por 32 anos, batendo palmas pela versão da minha mãe da nossa família, a versão em que eu era uma nota de rodapé. Algumas crianças nascem para brilhar, disse Diane, ainda segurando o microfone. Outras nascem para assistir.
Ela se sentou. O DJ começou Sinatra de novo, e Patrícia pegou a garrafa de champanhe. Eu empurrei a cadeira para trás e saí do salão de recepção, pelo corredor com carpete, passei pelos banheiros, saí por uma porta lateral para o estacionamento. Fiquei ao lado de um container atrás do country club, encostei as palmas das mãos na parede de tijolos e respirei. Outras nascem para assistir. Ela havia colocado isso no microfone na frente de 120 pessoas, no casamento da outra filha dela. Eu queria ir embora. Queria entrar no meu carro, voltar para casa, trancar a porta e nunca mais sentar naquela mesa. Queria terminar com tudo. Mas eu conseguia ver. A versão de hoje à noite em que eu dirigia embora. Minha mãe no brunch da manhã seguinte, balançando a cabeça tristemente, a Aka saiu cedo. Sempre foi ciumenta da Brooke. Eu tentei incluí-la, mas ela transformou tudo em sobre ela. Você sabe como ela é. Se eu saísse, ela tinha vencido. Ela reescreveria a história antes de eu chegar na estrada. E eu pensei na Brooke, minha irmã de verdade. Não o troféu da Diane, não a filha perfeita, mas a garota que fechou o zíper do meu vestido de formatura e deixava recados de aniversário começando com um oi, kk. Brooke não merecia que o próprio casamento fosse a noite em que a irmã dela saísse andando. Eu voltei para dentro. Sentei de novo. Patrícia agarrou minha mão por baixo da mesa assim que eu me sentei. A força dela era intensa. Não posso mais guardar isso, disse. A voz dela estava grossa, misturada com champanhe e algo mais forte. O som de uma decisão sendo tomada. Não depois do que você acabou de dizer. Guardar o quê? Patrícia olhou para Diane, que estava recebendo elogios pelo discurso, e depois voltou para mim. A verdade. Diane se recostou na cadeira, ajeitando o guardanapo. A esposa de um primo comentava como o discurso tinha sido emocionante, e Diane respondia, bem, falei do coração. A voz de Patrícia cortou a mesa como o vidro rachando, você sabe que sua mãe escondeu aquela carta, né? Tudo parou. Garfos suspensos no ar. Taças de champanhe congeladas no meio do movimento. Tyler olhou para cima. Mitchell se virou. Patrícia olhava diretamente para mim. Os olhos dela estavam molhados, o maxilar firme, e a voz constante pela primeira vez na noite. A firmeza de alguém que finalmente parou de lutar consigo mesma. Todos nós sabíamos. Eu não conseguia me mover. Que carta? Sua carta de Colômbia. Você foi aceita, a CIA. Você entrou na Colômbia. Ela tirou da caixa de correio e jogou fora. A mesa ficou em silêncio. Não aquele silêncio educado. Um silêncio sufocante, do tipo que você consegue ouvir o gelo se acomodando nas taças. Eu me virei para minha mãe. É verdade? Diane pegou a taça de vinho, tomou um gole lento, apoiou na mesa e então fez algo que jamais esquecerei enquanto eu viver. Ela não negou. Não explicou. Não pediu desculpas. Não chorou, não gaguejou, não desviou o olhar. Colocou o vinho na mesa, ajeitou as pérolas e disse, ah, Patrícia, você sempre foi dramática. Marta colocou a mão no peito. Tyler estava boquiaberto. Mitchell segurava o celular, mas não olhava para ele. Diane, disse Patrícia, a voz subindo, conte a verdade para ela. Minha mãe olhou para mim, calma, sem piscar. A mesma expressão que tinha quando me disse que nada tinha chegado pelo correio. Foi há 14 anos, disse. Deixe pra lá. Eu não deixei. Você jogou fora minha carta de aceitação da Colômbia? Perguntei claramente. Sem tremores, sem lágrimas. Eu precisava que aquelas palavras chegassem a cada ouvido naquela mesa, e chegaram. Diane me olhou do jeito que sempre me olhava, medindo, calculando, decidindo quanta realidade permitir naquele cômodo. E então sorriu. Você não teria durado nem um semestre. As palavras caíram na mesa como um tapa. Marta inspirou fundo. Tyler se recostou na cadeira. Patrícia fechou os olhos. Ela não estava negando. Ela estava defendendo. 14 anos de silêncio. E a resposta dela não foi a me desculpe ou eu estava errada. Foi, eu tinha razão em fazer isso.
Os convidados das mesas próximas ficaram em silêncio. O efeito se espalhou, cabeças se virando, conversas parando, a música do DJ de repente alta demais para uma sala que havia parado de falar. Eu fiquei perfeitamente parada. 14 anos acreditando que eu não era boa o suficiente se quebraram como casca de ovo, e por baixo havia algo que eu não esperava. Eu não estava com raiva. Pelo menos não ainda isso viria mais tarde, no meu carro, às 2 da manhã, na estrada de volta para casa. Naquele momento, eu estava clara, mais clara do que jamais estivera na vida. Porque minha mãe acabará de confirmar aquilo de que eu fugia desde os 18 anos. Eu era boa o suficiente. Columbia tinha dito sim. O universo não tinha me corrigido. Minha mãe tinha, e eu tinha algo na minha bolsa que ela não sabia. Eu abaixei, abri o zíper, senti o papel dobrado entre meus dedos, as dobras suaves, o peso dele, o brasão azul que eu tracei com o polegar centenas de vezes. Eu puxei, e foi nesse momento que o sorriso dela desapareceu. Ela sorriu. Minha mãe olhou nos meus olhos, admitiu que destruiu meu futuro e sorriu. 14 anos acreditando que eu não era boa o suficiente, e era uma mentira que ela construiu de propósito. Agora, se essa história está batendo em algum lugar dentro de você, precisa clicar no like porque o que eu tirei da minha bolsa em seguida é a parte que eu estava esperando para contar. Fique comigo. Coloquei o envelope na mesa entre meu copo de água e o vinho da minha mãe. Columbia University, o brasão azul, o endereço na West 16 TH Street. Peso oficial, papel oficial. Eu me inscrevi na Columbia School of General Studies há 6 meses, disse. Minha voz estava calma, daquele jeito que fico quando estou gerenciando uma obra, a entrega de concreto está 4 horas atrasada e todo mundo entra em pânico, menos eu, sozinha com meu próprio ensaio, com meu próprio dinheiro. Desdobrei a carta, coloquei a plana na mesa e eu fui aceita. A mesa não respirou. A mão de Marta foi do peito à boca. Patrícia chorava, não aquelas lágrimas desordenadas de champanhe de antes, mas silenciosas, caladas, que desciam pelo rosto sem fazer barulho. Tyler se inclinou para ler o cabeçalho da carta. Mitchell pegou o celular e largou de novo, sem saber o que fazer com as mãos. E Diane? Diane encarava a carta. O sorriso tinha desaparecido. Não devagar, não aos poucos. Sumiu como se alguém tivesse apagado a luz atrás do rosto dela. Os olhos se moveram do brasão para o texto, até chegar no meu nome impresso na primeira linha. E eu a observei processar a única coisa que ela passou 14 anos tentando evitar que acontecesse. Eu não sabia que você roubou minha primeira chance, mãe. Mantive meus olhos nela. Me inscrevi porque eu queria, não por sua causa. Apesar de você. Ela não disse nada. Os dedos dela se contorciam contra a toalha da mesa. Você disse que eu não duraria um semestre, eu disse. Peguei a carta, segurando de um jeito que ela pudesse ver o selo. Columbia discorda. A mulher da mesa ao lado, aquela que havia sussurrado a ela tem 2 filhas, né? Levou o guardanapo à boca. Diane ainda não tinha falado. Diane se recompôs do jeito que sempre fazia, mudando o enquadramento. Endireitou a postura, alisou a jaqueta e acionou sua arma mais antiga. Você está estragando o casamento da sua irmã. A voz estava controlada, mas com um corte afiado, o som de uma mulher acostumada a acomodar a situação e de repente sentir que estava perdendo o controle. É exatamente por isso que eu. Você estragou este momento, mãe, não eu. Não levantei a voz. Não precisei. Você escolheu sorrir. Isso é assunto de família. Ela olhou ao redor da mesa, para os primos, Marta, Patrícia, procurando por um aliado. Não encontrou nenhum. Não, Diane. A voz de Patrícia estava rouca, mas clara. Você tornou público quando fez aquele discurso sobre sua maior conquista. Enquanto sua outra filha estava bem ali. A boca de Diane se abriu, mas nada saiu. Patrícia não tinha acabado. Ela mereceu isso, Diane. Mereceu aos 18 anos. E merece de novo agora. Você roubou isso. Assuma. O efeito se espalhou pelas mesas além da nossa. Eu podia sentir os olhares. Ouvir a mudança.
O murmúrio baixo de uma sala recalibrando, 120 pessoas atualizando sua compreensão da mulher de jaqueta creme e pérolas. Diane segurou a borda da mesa. Você está fazendo cena. Você que fez a cena, eu disse. Há 14 anos, em frente a uma caixa de correio. Os olhos dela se moviam para todos os lados. Procurava uma saída, uma maneira de recontar a história, a versão da conversa onde ela seria a vítima. Eu podia vê-la tentando construir isso em tempo real, lágrimas, lábio trêmulo, depois de tudo que fiz por esta família, mas a mesa estava observando. E pela primeira vez na vida, a sala não comprou a história. Brooke apareceu na borda da nossa mesa. Ainda estava com o vestido de noiva, a cauda recolhida sobre um braço, o véu empurrado para trás. Alguém havia contado para ela. Kyle estava alguns passos atrás, mão na gravata, a postura universal de um homem que não sabe se fica ou vai. É verdade? A voz dela fina, tensa. Mãe, você jogou fora a carta dela? Diane alcançou o braço de Brooke. Querida, não vamos fazer isso agora. Brooke recuou. Você fez? Fiz o que era melhor para esta família. A resposta soou errada, e Diane percebeu. Eu podia ver pelo jeito que ela piscou. Rápido demais. Recalculando. Brooke se virou para mim. Você entrou na Columbia aos 18? Assenti. Me disseram que você nem tinha se inscrito. Que você nunca quis faculdade. Que você estava feliz em ficar perto de casa. Deixei isso ecoar. Deixei que Brooke ouvisse a mentira da nossa mãe pela própria boca dela e sentisse como soava. Eu não estava feliz, eu disse baixinho. Eu só não sabia que existia outra opção. Brooke levou a mão à boca, o rendado da manga tremendo. Eu não sabia, Aaka. Juro que não sabia. Eu me levantei e a abracei. Ela estava tremendo, o véu roçando meu queixo. Eu sei que você não sabia, eu disse. Eu sei. Por cima do ombro de Brooke, vi Kyle me acenar uma vez. Um gesto pequeno, firme, de um homem que acabará de ver a nova sogra ser desfeita no próprio casamento e escolheu estar do lado certo. Brooke se afastou, enxugou os olhos e se voltou para Diane. Sobre o que mais você mentiu? Diane não respondeu. Ela se levantou, pegou sua clutch, um pequeno objeto creme que combinava com a jaqueta. Porque mesmo em crise, Diane Forrester coordenava. Eu vou embora. Vocês todos fizeram a escolha de vocês. Ela disse como se fosse a vítima, como se fosse a protagonista saindo de uma sala ingrata. Ela já tinha feito isso antes, ameaçado partir como punição, treinado a família para entrar em pânico com a ideia de sua ausência. A voz de Marta deteve. Sente-se, Diane. Minha avó, 82 anos, 1,50 metros de altura, aparelhos auditivos nos 2 ouvidos. Ela tinha sido sempre gentil, cartões de aniversário com $5, ligações que começavam com como está minha menina? As mãos mais suaves de qualquer sala. Mas agora, ela não estava sendo gentil. Sente-se e escute sua filha. Diane congelou, clutch em uma mão, dignidade na outra. Olhou para Marta do jeito que um adolescente olha para os pais quando descobrem o boletim escondido. Assustada, encurralada, sem argumentos. Ela se sentou. A mesa ficou em silêncio. A sala ao redor se esvaziou um pouco. Alguns convidados se aproximaram da pista de dança, outros observavam à distância, taças de champanhe erguidas como escudos. Mas nossa mesa agora era o centro da gravidade, e todos ali sabiam disso. Não gritei. Não listei queixas. Não chorei. Não estou pedindo desculpas, eu disse. Parecia que eu precisava, mas já não preciso há muito tempo. Diane levantou os olhos. Só quero que você saiba que não me parou, mãe. Dobrei a carta da Columbia e coloquei de volta na minha carteira. Você me atrasou. Deixei a palavra cair. Atrasou, não destruiu, não derrotou. Atrasou. 14 anos, eu disse. E eu ainda vou continuar. Marta estendeu a mão sobre a minha. Boa menina, disse. Boa menina. Eu não pedi desculpas porque aprendi algo sobre desculpas com pessoas como minha mãe.
Não são admissões, são ferramentas. Ela pedia desculpas do jeito que fazia tudo, estrategicamente, com condições, sempre se colocando como heroína. Eu não estava interessada na performance dela. Estava interessada nos meus limites. Em setembro eu começo na Colômbia, eu disse, não para a mesa, não para a Diane. Não vou atender suas ligações até lá. Quando eu estiver pronta para falar, eu entrarei em contato. Você não pode, eu posso, e eu vou. Ela abriu a boca de novo e eu vi. A engrenagem funcionando, a forma como o cérebro dela já estava construindo a história que contaria para as amigas amanhã. A Aka fez cena no casamento. A Aka me humilhou na frente da família. Ela sempre foi difícil. Você sabe como ela é. Mas as testemunhas ainda estavam na mesa, e todas ouviram as mesmas palavras que eu. Me virei para Brooke, que estava ao lado de Kyle, a máscara de cílios escorrendo pelas bochechas. Esse é o seu casamento, Brooke. Eu te amo. Vou ficar para a sua primeira dança. Depois, eu vou embora. Brooke assentiu, segurou minha mão firme, do jeito que ela segurava quando tinha 6 anos e cruzávamos o estacionamento. Ok, disse ela. Olhei para Diane mais uma vez. Ela estava imóvel, a clutch sobre a mesa, o guardanapo amassado na mão. Não estou te punindo, mãe. Estou me protegendo. Ela não respondeu. Não precisava. Sentei-me. Patrícia me serviu uma taça de champanhe, a primeira da noite. Brindamos sem uma palavra. O DJ colocou uma música lenta. Brooke e Kyle caminharam para a pista. A primeira dança foi a Et Leste, de Etta James. Brooke sempre amou essa música, ela ouvia no quarto com um alto-falante portátil aos 16 anos, cantando no microfone improvisado com a escova de cabelo. Ver ela balançando junto de Kyle sob as luzes, me lembrei da garota que se esgueirava no meu quarto à meia-noite para perguntar se algum garoto gostava dela de volta. Fiquei na beira da pista, minha taça intacta. Patrícia apareceu ao meu lado, cheirando a champanhe e alívio. Eu deveria ter te contado anos atrás, disse. Ela não olhava para mim, observava Brooke. Você me disse hoje à noite que é isso que importa. Ela me ameaçou de cortar contato se eu dissesse alguma coisa. Disse que contaria à família que eu estava mentindo. A voz de Patrícia agora estava firme, livre do peso que carregava. Tentei dar pistas ao longo dos anos. Perguntei se você já pensou em se inscrever em outro lugar. Você sempre dizia, qual o sentido? Lembrei dessas conversas, lembro-me de pensar que Patrícia estava sendo insistente. Desculpa, a Aka. Eu sei, acabou. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para a pista. Você vai mesmo para a Colômbia? Eu bati na minha bolsa. Vou mesmo. Ela riu, um som curto e úmido. Então se inclinou e disse algo que reorganizou os últimos 32 anos da minha vida em 3 segundos. Sua mãe se inscreveu na Colômbia uma vez também, logo depois do ensino médio. Ela não entrou. Me virei para olhar para ela. Ela nunca te contou, disse Patrícia. Nunca contou a ninguém. Mas eu achei a carta de rejeição no armário dela quando éramos adolescentes. Ela queimou. E depois fingiu que nunca quis ir. Olhei para Diane do outro lado da sala. Ela estava sentada sozinha na mesa da família, olhando fixamente para o arranjo de flores. Pela primeira vez, eu não vi uma vilã. Eu vi uma ferida. Abracei Brooke na beira da pista de dança. Ela se segurou por mais tempo do que precisava. Desculpa pelo que aconteceu hoje à noite, eu disse. Nem pense em se desculpar, ela respondeu, afastando-se e me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente admiração. Era reconhecimento. Você entrou na Colômbia 2 vezes. Eu sorri. Entrei. Vai e brilhe. Ela ajeitou a minha gola, um gesto tão terno que quase me quebrou. E me liga quando chegar lá. Prometi que ligaria. Peguei meu casaco, minha bolsa, minhas chaves. Atravessei o saguão, passei pelo livro de visitas e pelas fotos do noivado emolduradas, pelo posto do valet, e pelas luzes piscando na varanda. O ar de outubro bateu no meu rosto, e eu respirei fundo até sentir a respiração doer.
Meu carro estava estacionado na ponta do estacionamento. Sentei no banco do motorista e tirei a carta da Colômbia da minha carteira. A luz do teto transformou o brasão azul quase em prata. Li de novo, não do jeito que li no estacionamento do Vava, frenética, incrédula, com medo de que fosse um engano. Desta vez, li do jeito que deveria ser lida por uma mulher que sempre mereceu aquilo. Liguei para minha melhor amiga, Dana. Ela atendeu no segundo toque. Consegui minha resposta, eu disse. Qual pergunta? Todas elas. Liguei o carro. O Country Club foi diminuindo no retrovisor, as luzes da recepção ainda brilhando atrás das cortinas. Em algum lugar lá dentro, minha mãe estava sentada sozinha. Em algum lugar lá dentro, minha irmã dançava. Virei na estrada do condado e dirigi para leste, em direção à casa, em direção a setembro. Mas as consequências estavam apenas começando. Elas não explodiram. Elas se espalharam devagar. Em 48 horas, a história havia percorrido cada ramo da árvore genealógica. Não porque eu contei. Eu não liguei para ninguém. Patrícia contou todos os detalhes para Marta naquela noite, e Marta, que passou 82 anos sendo quieta, pegou o telefone na manhã seguinte e ligou para todos os irmãos, sobrinhos e sobrinhas que pôde alcançar. 3 primos da minha mãe me ligaram. Não para fofoca, para confirmar. Sempre sentimos que havia algo errado, disse minha prima Linda. Ela falava da Brooke como se estivesse criando uma prodígio. Falava de você como se fosse uma inquilina. Meu tio Frank, sua avó está furiosa. Ela disse que nunca se envergonhou tanto de um dos filhos. Minha mãe me ligou 11 vezes em 3 dias. Eu não atendi nenhuma. A mensagem de texto dela contava toda a história do colapso interno. Segunda-feira, me liga. Precisamos discutir isso como adultos. Terça-feira, você está sendo infantil, Aka. Quarta-feira de manhã, ok. Vou contar a todos que você inventou isso. Quarta-feira à tarde, depois que Marta já tinha feito suas ligações, silêncio. Ela não enviou mais mensagens. A consequência concreta, Diane foi removida do comitê de planejamento da reunião anual de Natal da família, um cargo que ocupava há 30 anos. A tia Linda assumiu o comando. Ninguém votou. Ninguém anunciou. O grupo no WhatsApp simplesmente foi criado sem o número da Diane. E quando ela descobriu, ligou para Marta. Marta disse: você mentiu para sua filha por 14 anos, Diane. Pode ficar de fora dessa. Ela não foi exilada. Não foi deserdada. Foi reposicionada. Movida do centro para a margem, o mesmo lugar em que ela me manteve a vida inteira. A simetria não passou despercebida para mim. Brooke ligou 5 dias depois do casamento. A voz dela parecia de alguém que havia falado por horas ou chorado por dias. Provavelmente os dois. Fico pensando em todas as vezes que a mamãe nos comparou, disse. E eu só aceitava. Nunca perguntei por que você não foi estudar fora. Nem sequer pensei nisso. Você tinha 14 anos quando aconteceu, Brooke. Você não sabia. Eu tenho 28 agora. Deveria ter perguntado. Conversamos por 2 horas. A conversa mais longa que já tivemos. A primeira em que nada foi editado, suavizado ou filtrado pela versão dos acontecimentos da nossa mãe. Brooke me contou coisas que eu não sabia. Que Diane disse a ela que eu não tinha me candidatado a nenhuma universidade de 4 anos. Que Diane dizia, eu estava contente com uma vida simples. Que cada vez que Brooke conquistava algo, Diane transformava isso em prova da superioridade de Brooke, e não do esforço dela, usando suas conquistas como armas contra mim sem o consentimento dela. Eu era o troféu dela, disse Brooke. Achava que era filha dela, mas era só o troféu. Você é filha dela, eu disse. Só não é a única. Ela fez a pergunta que eu esperava. Você vai mesmo para a Colia? A orientação é em agosto. Ela ficou quieta. Então minha mãe também me ligou. Ela disse que você a atacou no casamento. Eu expliquei que não foi isso que aconteceu. O que ela disse? Ela desligou na minha cara. Eu deixei quieto.
Diane estava perdendo a filha adorada. Não porque Brooke me escolhesse em vez dela, mas porque Brooke estava escolhendo a verdade em vez da história. Eu te amo, KK, disse Brooke antes de desligar. Eu também te amo, Brooke. Pela primeira vez em anos, as palavras não pareciam complicadas. Agosto, Morningside Heights, portões da Columbia University. Eu estava na calçada em frente ao Lerner Hall, com um crachá pendurado no pescoço e uma bolsa cheia de materiais de orientação, cercada por pessoas metade da minha idade e com o dobro da certeza. Um garoto ao meu lado, talvez com 19 anos, fazia uma videochamada com os pais mostrando o campus. A mãe chorava. O pai levantava o polegar. Guardei meu celular. A orientação de estudos gerais era separada. Nos reunimos em uma sala de seminário. 32 adultos com 32 razões diferentes para estar ali. Um oficial da Marinha aposentado, uma mãe solteira de 3 filhos, um cara que passou uma década como cozinheiro e decidiu que queria ensinar história, uma mulher da minha idade que havia sido higienista dental e acordou um dia pensando, não, eu não era mais velha. Eu não era mais estranha. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava exatamente onde devia estar. A conselheira acadêmica ficou à frente da sala e disse algo que pousou no meu peito e ficou lá, você pertence aqui. É por isso que a admitimos. 7 palavras. 14 anos atrasadas, mas na hora certa. Pensei na minha mãe, na mesa da cozinha em 2012 e nos folhetos do Community College ao lado da minha tigela de cereal, nas palavras que ela deveria ter dito, poderia ter dito, se tivesse sido a mãe que eu precisava em vez da que eu tive. Você pertence aqui. É por isso que a admitimos. Depois da orientação, fiquei em frente aos portões e tirei uma foto. Céu azul, pedra antiga, o brasão que eu carregava na carteira há meses, agora acima da minha cabeça, gravado na parede. Enviei a foto para Brooke e Patrícia. Não a enviei para Diane. Na primeira semana de aula, uma carta chegou ao meu apartamento, escrita à mão, 2 páginas. A letra da minha mãe, a mesma cursiva inclinada que ela usava em listas de supermercado, cartões de aniversário e nos folhetos do Community College que ela deixava na minha cama. Sentei no sofá e li. Não era um pedido de desculpas. Era uma explicação. Ou, mais precisamente, uma defesa. Tudo que eu fiz foi para manter essa família unida. Você não entende os sacrifícios que fiz. Você não sabe como era ser mãe solteira com 2 filhas e sem apoio. Tive que tomar decisões difíceis, não perfeitas, mas difíceis. Ela nunca usou as palavras me desculpe. Nunca disse eu estava errada. Ela usou a palavra sacrifício 4 vezes e a ingrata 2. No final, um pós-escrito, PS. Sua carta do GS foi enviada para minha casa por engano. Não a abri desta vez. Fiquei olhando para aquela linha. Não a abri desta vez. Como se conter fosse o mesmo que sentir remorso. Como se não repetir um crime fosse o mesmo que se arrepender. Dobrei a carta. Não a queimei. Não rasguei. Não respondi. Coloquei na gaveta, sob uma pilha de declarações de imposto antigas, e fechei a gaveta. Peguei minha mochila e fui para a primeira aula, Introdução ao Pensamento Político Americano. Hamilton Hall, 9h10 da manhã. Sentei na terceira fila. Tomei notas. Levantei a mão 2 vezes. Eu não devia nada à minha mãe nem minha raiva, nem meu perdão. Eu devia a mim mesma um semestre na Columbia, e faria valer. Não vou fingir que foi fácil. Tinha 32 anos, trabalhando meio período como gerente de projetos remotamente enquanto cursava a carga completa. Estudava no metrô. Almoçava na biblioteca. Recusava happy hours, viagens de fim de semana e qualquer convite que começasse com a só dessa vez. O programa de GS foi feito para pessoas como eu, adultos que conquistaram seu lugar de volta, que entendiam o valor de um assento na sala de aula porque passaram anos fora dele. Meus colegas eram veteranos, pais, profissionais mudando de carreira, imigrantes, gente que não desperdiçava uma única aula. No final do semestre, conferi minhas notas online às 23 horas. Sentada na mesma cozinha onde, anos atrás, preenchi a inscrição para o Tricount. GPA 3,7. Dean's List. Li 3 vezes.
Depois fechei o laptop e fiquei ali no escuro, deixando tudo assentar. Ela disse que eu não duraria um semestre. Eu entrei na Dean's List. Mandei uma foto do boletim para Brooke. Ela respondeu em 30 segundos, estou tão orgulhosa de você, kk. Tudo em maiúsculas, 3 exclamações, uma sequência de emojis que eu não consegui decifrar totalmente, mas entendi perfeitamente. Patrícia mandou flores no dia seguinte. No cartão estava escrito, 14 anos atrasada, mas na hora certa. Coloquei as flores na mesa da cozinha. A mesma mesa, a mesma cozinha, mas tudo ao redor diferente. Minha mãe não ligou. Não mandou mensagem. Não enviou cartão. Eu disse que entraria em contato quando estivesse pronta, e ela não testou esse limite. Se era respeito ou teimosia, não consegui identificar. Com a Diane, sempre parecia a mesma coisa. Eu ainda não estava pronta. Talvez não estivesse por muito tempo, mas eu estava exatamente onde devia estar. Depois que o semestre acabou, escrevi um e-mail para minha mãe, não uma mensagem de texto, não uma ligação, um e-mail porque eu precisava de distância e precisava que estivesse por escrito. Mãe, estou disposta a ter um relacionamento com você, mas ele começa com honestidade. Não com desculpas, não com fiz o que era melhor, não com você não entende meus sacrifícios. Você tirou algo de mim. Você pegou minha carta de aceitação. Você a jogou fora. E me disse que eu não era boa o suficiente. Você me deixou acreditar nessa mentira por 14 anos. Você me viu lutar contra ela em cada mesa de jantar, em cada feriado, em cada ligação em que me lembrava que a Brooke estava à frente e eu atrás. Quando você puder dizer isso de verdade, sem transformar em discurso sobre você mesma, eu atenderei suas ligações. A porta está aberta, mãe. Mas você precisa atravessá-la com honestidade. A Cássia. Li o e-mail 4 vezes antes de apertar enviar. Depois fechei o laptop e fui correr. Ela não respondeu. Já se passaram 3 meses. Talvez nunca responda. E tive que aceitar isso. Não posso controlar se a Diane Forrester vai mudar. Passei 32 anos tentando ganhar sua aprovação, tentando ser boa o suficiente, tentando me manter pequeno o bastante para que ela me notasse sem se sentir ameaçada. Nada disso funcionou. Não porque eu não fosse suficiente, mas porque a capacidade dela de me reconhecer nunca teve a ver comigo. Tinha a ver com ela. Não posso curar a ferida dela. Posso apenas parar de deixar que ela sangre em mim. Alguns dias isso parece liberdade. Alguns dias parece luto. A maioria dos dias parece ambos, como estar em uma ponte entre quem eu era e quem estou me tornando, olhando em ambas as direções e escolhendo continuar andando para frente. Não estou contando isso para que você sinta pena de mim. Eu tinha comida na mesa. Tinha um teto sobre a cabeça. Tinha uma irmã que me amava, mesmo que nenhuma de nós entendesse a imagem completa até recentemente. Minha vida não foi trágica. Foi redirecionado. E esse redirecionamento me custou algo que não dá para medir, 14 anos de um caminho diferente, uma rede diferente, uma versão diferente de mim mesma. Mas estou contando isso porque sei que alguns de vocês talvez estejam carregando uma versão dessa mentira agora. Talvez sua mãe tenha te dito que você não era inteligente o suficiente. Talvez seu pai tenha dito que você nunca conseguiria naquela área. Talvez um professor tenha te descartado, ou um parceiro te convenceu de que seus sonhos eram grandes demais, ou alguém em quem você confiava decidiu seu limite por você e você tem vivido abaixo dele desde então. Eles estavam errados. E aqui está a parte que levou 32 anos para eu aprender: você não precisa que eles admitam isso. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Você não precisa da permissão deles. Você não precisa que olhem para uma carta com um brasão azul e digam: desculpa, eu estava errada. Você só precisa parar de acreditar neles. Eu não fui para a Colia para provar que minha mãe estava errada. Fui porque eu merecia ir. A garota que escreveu aquele ensaio de inscrição na biblioteca pública depois do turno no SAUS, ela merecia ir. A mulher que construiu uma carreira em gestão de construção sem ninguém da família dizendo: estou orgulhoso de você. Ela também merecia ir. Qualquer que seja o seu Colômbia, o diploma, a carreira, a mudança, o limite, a conversa que você vem adiando há anos, vá. Nunca é tarde demais.
Nunca foi tarde demais. A única pessoa que decide seu limite é você. Hoje, estou no segundo semestre na School of General Studies de Columbia. Ainda trabalho meio período como gerente de projetos. Acredite ou não, gerenciar um cronograma de construção de milhões de dólares é excelente treino para gerenciar a carga de cursos da faculdade. Minha orientadora diz que estou no caminho para me formar em 2 anos e meio. Estou pensando em fazer um minor em estudos urbanos porque a garota que se apaixonou por plantas de construção quer entender por que as cidades funcionam do jeito que funcionam. Brooke e eu jantamos uma vez por mês, às vezes na cidade, às vezes ela vem até Morningside Heights e comemos comida tailandesa barata na Broadway. E ela me conta sobre o Kyle, o apartamento que estão reformando e o cachorro que adotaram, um vira-lata chamado Biscuit que escolheu tudo. É a melhor fase que nosso relacionamento já teve, honesto, sem filtros, sem placares. Patrícia está sóbria desde o casamento. Ela diz que parou de beber na manhã seguinte porque algo se desbloqueou quando o segredo veio à tona. Ela me manda mensagem toda segunda-feira, vai pegar ele essa semana. Eu respondo com um joinha e um emoji de café. É a nossa coisa. E Diane, minha mãe não pediu desculpas. Não respondeu às mensagens. Não ligou. Talvez nunca faça nenhuma dessas coisas. E eu fiz as pazes com isso. Ou estou fazendo paz. Essa é a forma mais honesta de dizer, porque meu valor nunca foi dela para decidir. Nunca foi. E a garota que colocou $63 em notas amassadas dentro de um envelope e enviou seu sonho para Nova York, ela sabia disso. Eu só esqueci por um tempo. Há 14 anos, uma carta foi jogada fora. Mas a garota para quem ela era endereçada ainda está aqui. Essa é a minha história, e eu quero saber a sua. Comente. Você já descobriu que alguém da sua família te segurou de propósito? Ou já voltou atrás e perseguiu um sonho que te disseram que era grande demais? Eu leio todos os comentários. Se essa história mexeu com você, inscreva-se. Tenho mais histórias assim, algumas ainda mais intensas. Confira a descrição para a próxima. E lembre-se, nunca é tarde demais para abrir a porta que tentaram fechar. Nos vemos na próxima.